Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de outubro de 2018. Hippolyte Léon Denis de Rivail e Allan Kardec. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denis de Rivail, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise Boamel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, foi criado no protestantismo. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdon, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo, em 1824. Após retornar para Lyon dominando vários idiomas, entre eles, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 1828, junto com sua esposa Amélie Gabrielle Gaudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e dedicou-se a ministrar aulas. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas, a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Publicou diversas obras educativas. A partir de 1855, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Abriu mão de sua identidade, das atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Em 1856, sob o pseudônimo de Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas. Logo após a publicação, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Em 1857, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. Entre os anos de 1855 e 1869, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita, no aspecto filosófico, científico e religioso. Fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. A partir de 1855, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Abriu mão de sua identidade, das atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Em 1856, sob o pseudônimo de Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas.
Logo após a publicação, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Em 1857, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. Entre os anos de 1855 e 1869, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita, no aspecto filosófico, científico e religioso. Fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos e demais livros lançados, que são o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Segundo Wilson Garcia em seu livro Cara que é Razão, para Herculano Pires, Allan Kardec nasceu a 18 de abril de 1857, em Paris. Sua certidão de nascimento não foi passada em cartório, mas impressa nas oficinas do editor de dinheiro e exposta ao público na sua livraria. Cada cidadão que adquiria um volume da nova obra, tomava conhecimento da existência de um novo escritor que surgia do longínquo passado gaulês, o sacerdote druida Allan Kardec, então reintegrado na vida moderna da antiga e misteriosa pátria. Kardec nasceu com a doutrina. Denis Arde foi buscar na história um nome para substituir aquele que trazia do berço, dentro de uma expectativa grandiosa de futuro para o conjunto de conhecimentos que o arrebatara. Criara termos novos para definir a doutrina e desejou que o seu responsável fosse também um nome novo no meio literário mundial, a fim de que os homens pudessem apreciar com maior liberdade as novas ideias, sem precisar ligá-las à sua figura, bastante conhecida. Chamava-se, então, Denis Arde Hippolyte Léon Rivail. Considerou-se simples organizador desses conhecimentos, quis, pois, garantir ao leitor a procedência deles. Herculano compreendeu, de imediato, essa posição não apenas ética do mestre, mas, acima de tudo, de respeito à origem espiritual dos conhecimentos. O nome Allan Kardec surgira, aos olhos do mundo, sem presente nem passado, não tinha, portanto, uma carga cultural que pudesse servir, aos futuros críticos, de razão para a condenação de qualquer parte da doutrina. Denis Arde era um conhecido pedagogo, com ideias próprias e projeção social inquestionável. Kardec era só um nome, nada mais. Para Herculano Pires, a figura de Kardec continua suspensa sobre o panorama científico atual como orientador indispensável dos novos caminhos do conhecimento, na rota cósmica das constelações. Pode parecer, ao estudioso principiante, como ao crítico preconceituoso, que a fala do professor deixa escapar uma ponta de fanatismo ou, quem sabe, um certo conteúdo obsessivo. A verdade, contudo, é outra. Herculano navega nas águas da cultura, mas, por causa do fluxo e refluxo da maré cultural, vem dar sempre na praia espírita, onde, para ele, está a síntese do conhecimento do mundo. E não pode ficar mudo diante desta realidade. Eis porque o mestre reponta sempre de sua pena como o homem que esteve à frente de seu tempo. Victor Hugo contentava-se em ser filho do seu século. Kardec foi filho de todos os séculos, os passados e os futuros.
O professor entende isso com precisão, a mesma precisão que entende seja passada a seus alunos, para que possam, também, sobrepor-se à cultura de sua época e enxergar além do horizonte que sua carga cultural permite. Segundo Hermínio de Miranda, que concorda com Herculano Pires e Wilson Garcia, em seu livro Nas Fronteiras do Além afirma que sempre haverá muito que aprender na obra de Allan Kardec, não apenas aqueles que se iniciam no estudo da doutrina espírita, como também os que dela já têm conhecimento mais profundo. Isso porque os livros que divulgam ideias construtivas, especialmente ideias novas, nunca se esgotam como fonte de onde fluem continuamente motivações para novos arranjos e, portanto, de progresso espiritual, sem abandonar a contextura filosófica sobre as quais se apoiam. Para usar linguagem e terminologia essencialmente espíritas, diríamos que o perispírito da doutrina permanece em toda a sutileza e segurança de sua estrutura, ao passo que o espírito da doutrina segue à frente, em busca de uma expansão filosófica, sujeito que está ao constante embate com a tremenda massa de informação que hoje nos alcança, vinda de todos os setores da especulação humana. De fato, a doutrina espírita está exposta às mais rudes confrontações, por todos os seus três flancos ao mesmo tempo: filosófico, o científico e o religioso. A cada novo pronunciamento significativo da filosofia, da ciência ou da especulação religiosa, a doutrina se entrega a um processo introspectivo de autoanálise para verificar como se saiu da escaramuça. Isso tem feito repetidamente num ritmo cada vez mais vivo, durante mais de um século. E com enorme satisfação, podemos verificar que nossas posições se revelaram inexpugnáveis. Até mesmo ideias e conceitos em que a doutrina se antecipou aos tempos começam a receber a estampa confirmatória das conquistas intelectuais, como, para citar apenas dois exemplos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Poderíamos citar ainda a existência do perispírito, que vai cada dia mais tornando-se uma necessidade científica, para explicar fenômenos que a biologia clássica não consegue entender. Quando abrimos hoje revistas, jornais e livros sintonizados com as mais avançadas pesquisas e damos com o nome de importantes cientistas examinando a sério a doutrina palingenésica ou a existência de vida inteligente fora da Terra, somos tomados por um legítimo sentimento de segurança e de crescente respeito pelos postulados da doutrina que os espíritos vieram trazer-nos. Tamanha era a certeza de Kardec sobre tais aspectos que escreveu que o espiritismo se modificava nos pontos em que entrasse em conflito com os fatos científicos devidamente comprovados. Afirma Hermínio de Miranda que, conversando uma vez, em nosso grupo, sobre o papel de certos espíritos na história, disse-nos um amigo espiritual que é muito importante para todos nós o trabalho daqueles a quem ele chamou espíritos ordenadores. São os que vêm incumbidos de colocar em linguagem humana, acessível, as grandes ideias. Sem eles, muito do que se descobre, se pensa e se realiza ficaria perdido no caos e na ausência de perspectiva e hierarquia. São eles espíritos lúcidos, objetivos e essencialmente organizadores que disciplinam as ideias, descobrindo-lhes as conexões, implicações e consequências, colocando-as ordenadamente ao alcance da mente humana, de modo facilmente acessível e assimilável, sob a forma de novas sínteses do pensamento. São eles, portanto, que resumem um passado de conquistas e preparam um futuro de realizações. Sem eles,
O conhecimento seria um amontoado caótico de ideias que se contradizem, porque invariavelmente vem joio com o trigo, na colheita, e ganga com ouro, na mineração. São eles os faiscadores que tudo tomam, examinam, rejeitam, classificam e colocam no lugar certo, no tempo certo, altruisticamente, para que quem venha depois possa aproveitar-se das estratificações do conhecimento e sair para novas sínteses, cada vez mais amplas, mais nobres, mais belas, ad infinitum. Allan Kardec é um desses espíritos. Não diremos que seja um privilegiado porque essa classificação implica a ideia de prerrogativa mais ou menos indevida e as suas virtudes são conquistas legítimas do seu espírito, amadurecidas ao longo de muitos e muitos séculos no exercício constante de uma aguda capacidade de julgamento pois, um direito genuinamente adquirido pelo esforço pessoal do espírito e não uma concessão arbitrária dos poderes superiores da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.